O anime começa com o protagonista Tomoya Aki acordando para fazer entregas de jornais enquanto espera o horário de seu próximo emprego, no restaurante e na locadora. Mesmo com tal esforço, ele consegue fazer os deveres de casa e ir para a escola. Ao chegar no colégio, o garoto é atormentado pelos seus colegas, perguntando em qual jogo ele está viciado. Aki trabalha para manter o seu vício, comprar animes, mangás, jogos e light novel. Por conta disso, ele cria um novo projeto de fazer um blog para dar spoiler para os usuários do site. Ao olhar pela janela, o colega do Prota ficou observando a garota mais popular do colégio, mas o mesmo não contava que o Aki era amiga da Eriri e ela é otaka. Puxando assunto, o protagonista apresenta seu novo projeto para a garota, mas ela condiz que o projeto do garoto está muito ruim. Ela trabalha fazendo mangás mais 18, e com isso ela fica muito envergonhada e não mostra essa parte dela para ninguém, exceto para o garoto. Após ele entregar panfletos, ele viu uma bela garota de fundo e não conseguia recordar o sentimento que teve na hora, e por conta disso não pode basear o que aconteceu no jogo. Eriri faz parte do clube super popular de circo de donjuns adultos, por ter prometido que o ajudaria no ensino médio a se tornar o presidente da companhia de jogos. Ela prometeu esperar o tempo que fosse e se tornaria artista da empresa. Ele precisa da Eriri para ilustrar os seus jogos, mas ela não quer fazer parte por conta de não ter história. A cena é cortada e nos mostra a apresentação do terceiro trimestre. O amigo do Prota ele fica observando a garota mais inteligente do colégio. Mesmo não estudando, ela tira a nota máxima em tudo. Os professores não têm o que reclamar da garota, além de ser muito charmosa. No telhado, o protagonista foi conversar com a garota e chamar a mesma para o seu projeto. No entanto, ela odiou e fala que é só uma cópia de tudo que já viu. Mesmo a fonte nem se compara a uma cópia barata. O protagonista admira muito a garota por conta da mesma ser criadora de uma light novel muito popular e com mais de 500 mil cópias vendidas. E para apresentar o projeto mais a fundo é para encontrar o mesmo na sala de audiovisual. A caminho da sala prometida, Aki é parado pela mesma garota que o encontrou no outro dia. A cena é cortada e nos mostra o protagonista indo encontrar a garota que conheceu na noite passada. O nome dela é Keito, que sempre soube que o Aki existia, exceto ele, que nunca soube que a mesma existia, por conta do garoto ser uma das pessoas mais populares do colégio. Ele fez a biblioteca ter light novel e passar filmes e animações no festival da escola. Não tem uma pessoa que não conhece o Prota. Ela se acha muito sem graça e chato, a que condiz que falta desenvolvimento nela, mas a mesma sabe que o Prota sai com as garotas mais populares do colégio. Ele condiz que todas elas são fachada e esconde alguma coisa por trás. Elas estavam escutando tudo por trás do garoto, Eriri e Utaha. Não paravam de trocar chutes até que as duas entram em um consenso, que a história do jogo do Prota é uma merda, falta sentimento e emoção. Por conta de ter muitas coisas mal explicadas, mesmo com tal rejeição ele não vai desistir. No dia seguinte ele encontrou a Keito no mesmo local que os dois se conheceram para tentar recriar a cena. Após não conseguir ter muito sucesso, ele convidou a garota para sua casa e lá apresentando alguns jogos. Ela refuta dizendo que o Aki está estragando o clima, ou mesmo quer fazê-la se tornar a heroína perfeita do seu jogo. Para isso precisa da sua colaboração, mas em nenhum tipo de jogo ela se destacou. O garoto fica muito pensativo se as garotas dos jogos começarem a rejeitar o que ele vai fazer. Horas depois a garota finalmente zerou o jogo, e como não pode conter as lágrimas, o protagonista caiu no choro. Após várias revelações, ele finalmente conseguiu entender o que falta no jogo. Ele não tenta explicar o que passa no mundo do jogo. A personagem central do jogo faleceu, mas tem uma continuação da mesma ressurgindo e renascendo. Com a permissão dos seus pais, ela conseguiu zerar a segunda parte. No dia seguinte, Aki liga para Keito para informar mais sobre o jogo e quer encontrar a mesma, por conta de só ter apenas 4 dias para terminar o game. Infelizmente, ela foi viajar com a família e só volta daqui 4 dias. Aki está tão focado que vai ficar sem jogar e sem ler mangás. Ele não resistiu e decidiu ler apenas um. Quando viu, ele leu a franquia inteira. De repente, sua casa foi invadida pela Eriri, que foi obrigada a terminar o seu mangá mais 18 até sábado, por conta do seu pai ter dado uma festa no quintal. Aki pergunta para a garota o motivo que na escola ela tem a aparência de uma princesa e na rua parece uma mulamba. Ela condiz perguntando para o protagonista o motivo que ele não desiste de vez. O mesmo responde que os dois tiveram uma promessa quando eram crianças, e vai se tornar um criador tão bom que Eriri não vai chegar nos seus pés. De repente, a campainha toca e quem chega é Utaha. Para não mostrar que fora da escola é desleixado, Eriri se esconde. Utaha começa a provocar o garoto, no entanto vão tomar café da tarde. A mesma comenta que ser uma criadora é completamente desgostante, o tempo curto é de matar. O pior são os haters, que além de falar mal da obra, fala se ela não for bem em vendas. A qualidade caiu muito e já não é a mesma pessoa capaz de segurar o seu
público. O sonho dela é pegar uma bomba e explodir todo mundo. Ela dá uma dica de ouro para o protagonista, que é para fazer uma coisa bem feita. Os membros que estão com ele é para dar o seu melhor. Utaha sempre soube que a Eriri estava escondida porque esqueceu de esconder a bicicleta. Mesmo depois de 2 dias, Aki não teve inspiração nenhuma para fazer o seu jogo. Então decidiu se sentar em frente de casa e observar a paisagem. Mas não vê nada demais até olhar para o lado e encontrar a Keito, vestida de forma diferente, falando de forma diferente e perguntando se agora pode ser a heroína perfeita. Eriri ajudou com o visual. Utaha com o roteiro, como deve se comportar e se expressar. Como o prazo termina amanhã e não pode perder mais tempo, ele foi focar no resumo. No dia seguinte, Aki apresenta a light novel da Utaha para Keito, que está começando a gostar de light novel. Ela tinha muito preconceito por conta de ser coisa de otaku, porque também pensava que era apenas de garotos. A cena é cortada e nos mostra o protagonista no seu novo emprego. A partir de hoje ele será editor assistente. A chefe decidiu contratar uma pessoa próxima a ela porque ela tem vergonha de estranhos. O entrevistador normalmente não conseguiria nada entrevistando a garota. Ele quis ser o primeiro a vir a light novel da garota. Infelizmente a entrevista não está indo como planejado. Ela passou a noite inteirinha adiando o projeto. A última light novel da Utaha ficou popular porque o protagonista publicou no seu site e depois de alguns dias a popularidade aumentou e começou a ficar nas primeiras prateleiras. E se continuasse ruim do jeito que estava, a história terminaria no segundo volume. Na real, o livro nem existiria se não fosse a popularidade da editora Fantastic. Após um longo diálogo, finalmente a entrevista começou e a Utaha aceitou entrar no projeto do Aki. No entanto, ela não vai aceitar preguiça. No dia seguinte, todos se reúnem na sala de audiovisual. Aki quer terminar o mais rápido possível, mas esqueceu que as garotas têm vida pessoal. Depois de uma grande discussão, finalmente entraram em consenso. As duas vão cuidar do design do Splot. Para fazer um jogo necessita de dinheiro, na faixa de milhões. Utaha pode emprestar o dinheiro, mas tem uma condição. Quando iria dizer, Eriri intrometeu e o Prota decidiu trabalhar por conta própria. Trabalhou em todos os empregos possíveis. Limpando a mesa, o protagonista encontra a Keito junto com o primo. Mas ele fica revoltado, dizendo que ela só pode andar com o protagonista da obra. Ele fica revoltado porque sair com seu primo não faz parte nenhuma da história. Ele acha que ela só pode sair com ele. Então o garoto fica muito bravo com isso e começa a discutir com ela. Mas ela condiz que no dia seguinte ela vai ser de novo com seu primo e ele não pode impedir, porque isso é a privacidade dela e ele não tem nada a ver com isso. Não tem muito o que ele fazer, então ele foi obrigado a aceitar o que ela propôs, que vai ajudar ele, mas só que vai sair com as pessoas que ela quiser. No dia seguinte, o garoto se encontra com as garotas na sala de audiovisual, porém ela não tem nenhuma reação possível e esse é o emprego mais difícil que ela já teve. Aki percebe que a Urahara está tão focada que decide alimentar ela colocando comida na sua boca. Para não atrapalhar no roteiro, Aki decide conversar com Eriri, perguntando se a mesma já teve um encontro. Ela fica muito envergonhada e pergunta se está convidando para um encontro. Ele diz que não, mas vai para o encontro junto com a Keito. Mas ao olhar para trás, o protagonista percebe que o Utaha está com um sorriso maligno por ter chegado no clímax. Geralmente todos os escritores são assim. Depois de algum tempo, finalmente a obra foi concluída. Depois de ler, ele achou incrível, mas está faltando alguma coisa. Eriri fica muito bravo, dizendo que tudo ele reclama. E ele condiz que desse jeito não dá para ser postado e precisa de um toque final. Ele então decide de ir em um encontro com a Keito no shopping mais popular do Japão. Após receber algumas ideias, o protagonista decide mapear os locais que eles têm que ir. Após ir em várias lojas, eles se divertem muito e no fim acaba o encontro. A Keito agradece pelo encontro e dessa vez o protagonista tem um outro compromisso e não pode levá-la para casa. Nos é mostrado como Utaha e o protagonista se conheceram em um estabelecimento que ela estava dando autógrafo para os seus fãs. De repente, os dois se reconheceram e souberam que são da mesma escola. Depois do garoto ter falado que a obra dela estava faltando alguma coisa, ela evitou o mesmo por tempos. Nos é mostrado um rápido flashback dela pedindo para o Prota revisar o seu livro, mas como um grande fã, ele não quer saber da história e nem saber se tem alguma coisa para mudar. Ela ficou muito chateada e deu um adeus para o garoto. Voltando para o presente, o garoto telefonou para a casa de Urahara para saber aonde ela estava. Ele foi na cara e na coragem porque o último trem já tinha passado e por sorte encontrou a garota. Como estava uma tempestade tremenda, ele acabou tomando chuva e ela permitiu que o mesmo tomasse banho no seu hotel. A chefe da mesa perguntou se era para deixar o Prota entrar no seu quarto, porque senão ela mandava o mesmo embora de mesmo e chamava os seguranças. Ela ficou muito feliz do mesmo ter ido atrás dela, mas ele pediu desculpas porque foi um encontro com a Keito, e lá descobriu que a mesma é uma ótima garota, e queria mudar a personagem central da história. Após terminar o mangá, os dois têm uma conversa e ela finalmente o reconhece como um criador. Há cerca de um ano atrás, ela escrevia apenas para uma pessoa. Depois que mudou seu pensamento e focou, finalmente se tornou uma criadora. Depois de algumas horas, eles conseguiram terminar o roteiro e finalmente ficou do jeito que o protagonista queria. Cansados, os dois dormiram no mesmo quarto.
Ela foi na frente porque precisava adiantar algumas coisas, então deixou o garoto dormindo. A chave para sair do hotel ela deixou na cabeceira.